Bom, vamos lá, pessoal. Eu queria falar com vocês hoje algo que eu já passei na minha vida e trazendo aqui no YouTube sempre aprendizados que eu venho tendo, coisas que eu venho observando, às vezes algumas dúvidas que eu trago do pessoal do Instagram, da Caixinha de Perguntas. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue, eu vou deixar o arroba aqui na descrição, porque lá a gente consegue trocar uma ideia. Eu sempre abro caixinha de pergunta lá, o pessoal manda diversas dúvidas e algumas dessas dúvidas eu trago aqui, criar algum conteúdo no YouTube para trazer algo um pouco mais aprofundado. Mas lá no Instagram a gente consegue manter uma ideia muito mais frequente e sempre estar trocando ideia todo dia. Mas eu queria falar com vocês aqui hoje algo que muitos de vocês talvez ou sofrem ou já sofreu, e se você sofre com isso, você vai até entender aqui como que é complexo, como que é difícil conseguir ter resultado em alguma coisa, conseguir de fato colher frutos se você tem esse empecilho aí no seu caminho, que é a falta de confiança. E eu queria dizer que a falta de confiança muitas das vezes ela não está atrelada ao que você não sabe, mas de fato de jogar a responsabilidade no seu peito e falar que você vai bancar, falar que você vai dar conta de responder, você que vai dar conta ali de gerar o fruto, de gerar o resultado ali em cima daquele projeto, em cima daquela tarefa, em cima daquele objetivo que você quer alcançar. E eu já fui esse tipo de pessoa também que não queria assumir responsabilidades, não queria assumir grandes coisas por falta de, não de autoridade, mas falta de confiança no meu potencial, falta de confiança que eu ia conseguir ter responsabilidade para tocar aquele negócio, tocar aquele projeto, ou de fato de dar cara a tapa, igual eu estou dando aqui agora. Por muito tempo eu procrastinei várias coisas na minha vida por de fato não querer assumir ali uma responsabilidade, por achar que eu não era capaz, por achar que eu não tinha de fato a capacidade. Talvez eu podia não ter, mas o que separa é você não ter a capacidade, você se desenvolver, você ter autoconfiança em si. Isso faz total diferença na sua vida, em qualquer lugar, em qualquer pilar da vida, seja em relacionamentos, em espiritual, seja também na questão de negócios. Qualquer tipo de coisa, a autoconfiança te ajuda demais. Você saber que você vai dar conta, não importa, às vezes você não sabe qual caminho você vai trilhar, ainda não sabe o que você vai fazer, mas você ter na sua mente e saber que, não, independente do que acontecer, independente de se aparecer algum problema, algum obstáculo, independente de se acontecer alguma coisa que te desvia um pouco do caminho, ou se os caminhos mudarem, você vai dar conta, você vai atrás, você vai resolver. Não importa o tempo que demore, não importa o que aconteça no caminho, você vai vir com a solução e você vai conseguir resolver. Isso foi um divisor de águas na minha vida, porque por muito tempo eu tive várias dificuldades até de me comunicar com as pessoas por essa questão. E a comunicação hoje, não só hoje, mas há muito tempo, é a arma crucial do ser humano. É o que a gente tem para de fato conseguir se desenvolver com as pessoas, conseguir estar bem conosco mesmo, porque o ser humano que não consegue se comunicar, ele não consegue colher resultados. E a gente foi feito para conquistar, para colher resultados. E se você não está indo atrás disso, você pode ter certeza que se você não está frustrado, você vai se frustrar. O nosso principal objetivo é conseguir, de fato, ser útil. De fato, saber que não pelas outras pessoas somente, mas saber pra gente que a gente está sendo útil para algo, que a gente está podendo ajudar em algo, que a gente tem a capacidade de desenvolver e ajudar as outras pessoas. Isso é a nossa principal missão, ajudar as outras pessoas. E se você não tem essa convicção dentro de você, essa confiança, você vê que os seus planos se frustram a cada passo que você dá. Então, por muito tempo eu tive essa dificuldade de confiar em mim mesmo, confiar que de fato eu era capaz. Talvez sempre precisando se desenvolver, porque isso é natural. Mas não ter a confiança para chegar, por exemplo, e fechar uma venda, às vezes uma venda de algo que nem era, não tinha um ticket caro, mas, por exemplo, vender uma camiseta. Alguns anos atrás eu travaria para oferecer uma camiseta para alguém, travaria para poder desenhar ali um fluxo de vendas, como eu chegaria na pessoa, por que ela poderia comprar de mim, quais são os diferenciais. Eu me imaginava chegando em alguém para vender alguma coisa, esquece, eu era o tipo de pessoa que preferia ficar nos bastidores, e não tem problema você ficar nos bastidores, desde que você tenha a autoconfiança de saber que mesmo nos bastidores você vai conseguir gerar o resultado, entende? Por exemplo, vou citar eu sempre gosto de citar coisas profissionais porque a gente consegue ter mais um parâmetro para trazer exemplos para você. Hoje no nosso mercado de infoprodutos, por exemplo, a gente tem a pessoa principal ali, que é a pessoa que dá a cara a tapa, o profissional muitas das vezes na área, e tem um lançador.
O lançador, ele tem muito conhecimento técnico, mas talvez ele não tenha tanta habilidade para estar se comunicando ali numa câmera ou estar fazendo ali a fechamento de vendas. Mas ele tem diversos conhecimentos que complementam a pessoa que está lá fazendo as calls, fazendo as lives, a pessoa que vai lá e dá a cara a tapa na frente das câmeras. Mesmo nos bastidores, essa pessoa consegue gerar resultado, ela consegue compor com a outra pessoa e gerar um resultado extraordinário, entende? Então não é só a confiança de vim aqui no YouTube aparecer, ou sair na rua e sair vendendo alguma coisa, não, é confiança em você, autoconfiança que você é capaz de, mesmo que você não tenha o conhecimento ainda, você sabe que você é capaz de se desenvolver e ir atrás e conseguir colher os frutos, conseguir colher o resultado. Conseguir, de fato, desenvolver a sua jornada, se desenvolver a cada passo. Porque a gente nunca vai estar preparado, a gente nunca vai estar perfeito, isso é impossível, nunca vai acontecer. E se você está esperando o momento de estar perfeito, de terminar sua faculdade, ou terminar o curso, ou sei lá, o emprego dos sonhos, para começar o que arde aí dentro do seu coração, eu te digo que isso não vai fazer diferença alguma. O que faz diferença é, de fato, começar, ter a autoconfiança que você vai conseguir dar conta. Vai ter dificuldades, claro que vai, mas saber que a cada dificuldade, eu até trouxe um vídeo no YouTube aqui esses dias, a cada dificuldade você se desenvolve, você cresce, você se torna uma pessoa antifrágil, você se desenvolve a cada desafio, entende? Então, ter a autoconfiança em mim, dando o meu exemplo, fez um grande divisor de águas na minha vida. Porque antes eu era o tipo de pessoa pacata, que ficava com medo de tentar, ficava com medo de falhar de fato. Queria sempre a aprovação de alguém para poder fazer alguma coisa. Isso é bizarro, porque se a gente parar para analisar, ninguém nunca tem certeza de nada. Ninguém nunca tem certeza de um resultado, entende? Nada é de fato certo, nada já tem certo o seu destino final. Então, se de fato você não tiver confiança de saber, poxa, o caminho ele é esse. Ele pode acontecer isso, vir por esse caminho, ter os declínios, ter buracos, ter dificuldades, mas tudo bem. Nesses buracos, nesses desafios, nesses declínicos, nessas subidas e descidas eu vou me desenvolver e no caminho eu vou conseguir crescer cada vez mais e vou aprender cada vez mais com esses desafios. Então, muitas das vezes eu sei que muitas pessoas acabam não fazendo algo, acabam até mesmo vivendo uma vida medíocre, não por falta de conhecimento, não por falta de fato de condições, mas por falta de autoconfiança em si, porque às vezes vê outra pessoa ali que tá batendo, tá buscando, tá tentando, e ela fala, poxa, isso daí parece muito difícil pra mim, acho que não é pra mim isso daí. Mas na verdade não é porque não é pra você, é porque você não desenvolveu a autoconfiança. E a autoconfiança não é uma coisa que cai na sua cabeça de uma hora pra outra e você começa a ser o cara igual aquele filme do Lobo de Wall Street, o cara é pica das vendas. Não é assim que funciona. Você começa aos poucos, uma barreira que você quebra ali pequena, daqui a pouco você está quebrando outra. Vamos supor, você tem medo de falar em público, tem medo ali de abrir uma live ou falar em público, ou subir num palco, você já treme. Eu era esse tipo de pessoa. Falar em público, eu lembro que na época da escola eu tinha que fazer seminário, cara, ficava tremendo, parecia cara, parecia que tava morrendo de hipotermia. Porém, tudo isso está atrelado a gente conseguir se desenvolver e ter a autoconfiança em nós, quebrando pequenas objeções que a gente tem no nosso dia a dia. Às vezes uma objeção sua é falar com uma pessoa nova. Pô, começa a fazer isso aos poucos. Começa, às vezes, você está numa lanchonete, você vê uma pessoa, poxa, uma pessoa interessante, parece uma pessoa que pode agregar na minha vida. Tenta puxar um assunto. Tenta ver alguma coisa que vocês podem parecer combinar um com o outro. Tenta puxar um assunto, uma hora ou outra, ou talvez com uma pessoa ali do seu serviço que você sempre admirou, às vezes um profissional bom. Você vê que a pessoa é uma pessoa bem desenvolvida, uma pessoa que pode te ajudar, inclusive. Começa a buscar quebrar essa objeção inicial. Você vai ver que aos poucos, nada nessa vida você faz de uma hora para outra, virando o mundo de cabeça para baixo. Você começa tem até um ditado que fala, comece a meter o louco. Mas esse meter o louco não é jogar tudo para cima e dane-se. Você pode, por exemplo, começar com pequenos hábitos, trocando pequenos hábitos. Ao invés de ir numa reunião de equipe, você fica lá na última cadeira e se esconder embaixo da mesa, começa a dialogar. Você está com a sua equipe ali, começa a colocar suas ideias para fora. Quem nessa vida nunca errou? Quem nessa vida nunca falou algo de errado? Você, de fato, se você não começar a quebrar essas pequenas objeções, você não vai conseguir desenvolver essa autoconfiança.
entende? Então, é como você andar de bicicleta. Você começa ali com as rodinhas, às vezes seu pai e sua mãe te empurrando, daqui a pouco ele tira as rodinhas, muitas vezes você nem vê que está sem as rodinhas, você já está andando sem as rodinhas, entende? Então é começar aos poucos. Se você não consegue fazer algo do nada, virar do nada uma outra pessoa, porque isso é impossível, você começa aos poucos, com pequenos hábitos no seu dia a dia, fazendo pequenas ações para o seu cérebro ele ir entendendo que esse é o seu novo objetivo. Então, ter a autoconfiança em si, você pode ter certeza que isso é muito mais poderoso do que você fazer uma faculdade, muito mais poderoso do que fazer um super curso, um super treinamento, uma grande mentoria. Todas essas coisas ajudam. Mentoria com pessoas extraordinárias vão te ajudar demais a destravar. Você tem que estar com esse tipo de pessoa. Não deixe de fazer esse tipo de coisa. Porém, você olhar para dentro de si e ter essa decisão de mudar, tem que partir de você. Não adianta ter os melhores mentores, não adianta ter o melhor curso, o melhor conhecimento técnico. É uma decisão sua, interna, de começar, de fato, a ter essas práticas no seu dia a dia, para que você consiga, a cada hora que passe, confiar mais em você. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma época da minha vida que eu precisava, eu sempre fui vergonhoso, então eu precisava, nessa época, fazer mais dinheiro. E o que eu tinha de habilidade? Eu tinha muita habilidade em criar conteúdo. Porém, eu era o tipo de pessoa que não fazia isso daqui, de abrir um conteúdo e começar a falar com vocês. E o que eu precisava? Eu lembro que até hoje que eu tinha uma conta pesada para pagar, eu não tinha verba e eu falei, o que eu posso usar para fazer essa verba? E era a criação de conteúdo. E eu falei, cara, o não eu já tenho, as coisas difíceis já estão, o que pode piorar? Nada, porque eu já estou numa situação difícil, eu fui para a rua e fui prospectar clientes, uma pessoa que nunca tinha feito isso, não tinha script, não tinha ideia, só peguei e fiz um plano, ó, vou oferecer isso, vai ser esse o valor. Comecei de porta em porta, em vários clientes. Claro, no meu primeiro dia eu não fechei nada, mas eu continuei, peguei contatos, eu aprendi. Eu peguei contatos, falei com as pessoas, fui quebrando essas minhas objeções, fui me desenvolvendo. Passou dias ali que eu estava prospectando com aqueles contatos e outros que eu fui pegando na internet. Foi passando os dias e eu comecei a fechar meus primeiros contratos. Isso para mim foi inovador. Na época não era um valor tão bom, ou eu olhando hoje, mas na época me ajudou absurdamente. E mais do que o dinheiro, eu me desenvolvi, entende? Quem nunca falava com pessoas assim, tinha super receio, cara, sair para prospectar cliente na rua era algo absurdo para mim. E claro, no primeiro dia eu fui me tremendo todo, eu não sabia nem o que eu ia falar direito, mas eu fiz um escopo básico ali, o que era o plano, o que eu podia oferecer, e eu já tinha um conhecimento em cima da minha habilidade, entende? Então, às vezes você não precisa fazer uma super faculdade, um super curso, para você pelo menos começar. Às vezes você tem algo que você já pode começar, que você já gosta de falar. Às vezes você gosta de falar de cabelo, às vezes você gosta de falar de maquiagem, às vezes você gosta de falar de carro. Cara, tudo isso é vendável. Você pode iniciar uma conversa com as pessoas sobre isso. Entende? É só identificar o seu público. E ter a autoconfiança em você. Cara, o que pode acontecer de pior? Se você está aqui me vendo aqui, muito provavelmente você quer desenvolver a sua autoconfiança. Então, você não ser confiante, muito provavelmente já está acontecendo na sua vida. Você provavelmente já é uma pessoa que não tem muita confiança no que você fala, você é uma pessoa que muitas vezes tem vergonha. O que pode piorar? Cara, nada. Você saber se comunicar hoje é a arma mais poderosa do ser humano. Se você não tem isso, você não vai conseguir fazer vendas de fato, você não vai conseguir entrar numa call, você não vai conseguir fazer uma apresentação. Você não vai conseguir nem, por exemplo, se você é solteiro, você não vai nem conseguir chegar numa pessoa para conversar. Aí fica difícil. Mas se você desenvolve isso, mesmo com medo, mesmo com receio, mesmo com dúvidas, cara, pode ter certeza, talvez no seu primeiro dia não vai ser mágico, não vai ser transformador, mas é aquilo, as micro vitórias. Você foi o seu primeiro dia, você pode receber um monte de não, mas você fez. É a sua primeira micro vitória, cara, eu fiz, eu já dei o primeiro passo. Eu já tive acesso a essa experiência, eu vou só continuar. E você ir se lapidando todos os dias, seja o que você for fazer, seja criar conteúdo, fazer vídeo, prospectar clientes, seja falar com uma pessoa que você quer, cara, seja o que for, você investir sua energia nisso vai fazer total diferença para você ter ainda mais resultados na área da sua vida.